Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal aí que a gente está compartilhando a palavra, o JC, o pregador de Cristo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Nós vamos compartilhar aqui e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 9. É uma Bíblia aí. Nós já estamos com o livro de Provérbios, alguns livros de Gênesis, alguns capítulos de Gênesis, alguns de Mateus. E nós temos todo o livro de Provérbios. A intenção é colocar toda a Bíblia falada aqui. E nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Estou com a Bíblia Almeida atualizada. E você pega a sua Bíblia e acompanha para a gente aí meditar junto. Mateus, capítulo 9, versículo 1 diz assim, o subtítulo diz assim, Jesus perdoa e cura. Versículo 1 do capítulo 9 diz assim, e, entretanto, Jesus, num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Versículo 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Observando-lhe a fé, disse Jesus ao paralítico, tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo 3. Diante disso, alguns escribas diziam consigo mesmo, este homem blasfema. Versículo 4. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona, por que cogitai o mal em vossos corações? Versículo 5. Pois o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Versículo 6. Entretanto, para os que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Versículo 8. Levantando-se, o homem partiu para a sua casa. Versículo 7, agora versículo 8. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera aos homens tamanha autoridade. Subtítulo: Jesus veio para os necessitados. Versículo 9. Saindo viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu. Versículo 10. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Versículo 11. Quando os fariseus viram isto, perguntaram aos discípulos dele, por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Versículo 12. Portanto, ide aprender o que significa isto. Misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos e sim pecadores. Um subtítulo: O novo e definitivo vinho. Versículo 14. Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os seus discípulos não jejuam? Versículo 15. Respondeu-lhe Jesus, é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles. É possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. 16. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido e da roupa e o rasgo aumenta. Versículo 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão. O vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novo, e assim ambos ficam conservados. Agora o subtítulo, Jesus tem poder sobre a morte, versículo 18. Enquanto eles estavam falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e, ajoelhando-se diante dele, rogou, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a
tua mão sobre ela e viverá. Glória a Deus. Versículo 19. Jesus então levantou-se, seguiu com ele, e seus discípulos o acompanharam. Versículo 20. De repente, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, alcançou-o por trás e tocou na borda do seu manto. Versículo 21. Pois dizia essa mulher consigo mesma: se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Versículo 22. Então Jesus voltou-se e, assim que viu a mulher, lhe disse: anime-se-te grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Versículo 23. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas fúnebres e a multidão em alvoroço, ordenou. Versículo 24. Retirai-vos daqui, esta menina não está morta, mas adormecida. E todos zombavam dele. Versículo 25. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Versículo 26. Então a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Agora o subtítulo: os cegos passam a ver. Versículo 27. Partindo Jesus dali, 2 homens cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Versículo 28. Entretanto, entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou: credes que eu seja capaz de fazer isto? E responderam-lhes: sim, Senhor. Versículo 29. Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. Versículo 30. E os olhos deles foram abertos. Jesus os advertiu. Então, severamente: cuidai para que ninguém saiba disto. Versículo 31. Contudo, ao partirem, propagaram os feitos de Jesus por toda aquela região. Agora o subtítulo: os endemoniados são libertos. Versículo 32. Após terem de se retirado, algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem muito mudo e possuído por um demônio. Versículo 33. Assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar, e as multidões admiradas exclamavam: jamais se viu algo assim em Israel. Versículo 34. Por outro lado, os fariseus maldiziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Agora o subtítulo: todos os enfermos são curados. Versículo 35. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus pede mais discípulos. Versículo 36, no subtítulo. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Versículo 37. Então falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Versículo 38. Por isto, orai ao Senhor da seara e pedi que ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Glória a Deus. Versículo 9. Cada vez que nós estudamos a palavra, a gente abre os nossos horizontes. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. O capítulo que nós lemos agora, ele fala o quanto Deus fez prodígios e milagres. Jesus curou tanto naquela época quanto cura hoje. As pessoas ainda tinham dificuldade de entender o quanto que a palavra ela é uma bênção. Então, cada vez mais que nós estudamos, cada vez mais que nós meditamos na palavra, nossa fé ela aumenta. Então, pega a sua Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like aí para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e possa encaminhar para mais pessoas. Também compartilha nos seus grupos de WhatsApp. E você que não é inscrito, se inscreva no canal
e deixa seu like. Tamo junto, abraço.